Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Estante Podcast. Eu sou Lúcio Flávio e hoje conversamos com Maria Elvira de Sales Ferreira. Maria Elvira, obrigado pela presença, bem-vinda. Primeira pergunta, né? Eu falei somente seu nome porque é tão difícil de qualificar, porque são tantas atividades, tantas funções, empresária, relações públicas, jornalista, ex-política, deputada federal, deputada estadual, educadora, professora, quer dizer, uma lista imensa. Então, a primeira pergunta de cara é, como que você se define? Ai, que coisa difícil. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Lúcio Flávio, nós nos conhecemos há tantos anos, na sua atuação na Newton de Paiva. Sei da sua admiração e da amizade do meu irmão, o Newton de Paiva Ferreira Filho, por você, né? Então, é um prazer estar com você aqui de novo. Mas, olha bem, é muito difícil a gente colocar rótulo nas coisas. Eu diria que eu sou uma mulher sensível, eu sou uma mulher curiosa, uma mulher que nasceu num lar cristão, acredito muito em Deus. Eu sou uma mulher que teve muitas oportunidades na vida e que soube aproveitá-las. E por causa disso, eu acredito ter desenvolvido muitas facetas, né? E que dão, então, a mim esse traço de multidisciplinaridade, né? Como uma pessoa com uma tendência humanista, eu sempre gostei muito de ler. E o livro te leva a muita aprendizagem e a uma oportunidade de uma amplitude de visão de mundo e das pessoas. Então, dessa forma, eu nasci filha de educador. Então, é claro, eu acabei virando uma apaixonada por educação. Eu acho que educação é tudo na vida. Deveria ser tudo nos países, nos governos, né? Sou uma educadora, e por isso acabei estudando, né? Depois de anos e anos no Colégio Isabela, no Colégio Anchieta, eu cheguei à universidade onde eu me especializei em português e inglês. Por quê? Por causa da literatura. Sim. Né? Então, eu me transformei em professora. Antes já tinha feito curso normal, já tinha dado aula para criança. E aí veio o amor pela comunicação, pela palavra, né? Pela música. E aí eu acabei estudando comunicação social, virei comunicadora. E como comunicadora, tive programa de rádio, escrevi em jornal, né? Andei pela área da publicidade, quer dizer, passei a ter uma visão da comunicação social como um todo. Sim. E daí para frente veio o amor pelas ideias, pelas causas, e aí veio o ideário feminista, através de muita leitura de Simone de Beauvoir, Carmen da Silva, Rosemarie Muraro, né? Nélida Pinhon. Então eu fui me desenvolvendo e virei uma feminista e resolvi entrar na política. Estimulada pelo Dr. Tancredo, pelo Dr. Zanon Coelho. Uma foi puxando a outra. E aí eu me filiei ao MDB, foi o primeiro partido e praticamente o único que eu tive a vida inteira. Disputei uma eleição que ninguém achava que eu teria chance de ganhar, porque, afinal de contas, eu, em tese, não tinha bases políticas, não tinha padrinho político, e consegui me eleger muito bem. Infelizmente, não fui vereadora, eu gostaria de ter sido vereadora. Virei deputada estadual, eleita por Belo Horizonte e pelo interior, raiz no sul de Minas, né? E aí veio a minha carreira, entendeu? Sempre dedicada às bandeiras que eu acreditava. Sempre defendendo a educação, assuntos da mulher, né? Meio ambiente. E essa linha do tempo, assim, não foi tão planejada, né? Uma coisa foi puxando a outra. Mas foi. Lá no início, né, da sua vida, sua caminhada profissional, já, né, antes mesmo de fazer as primeiras faculdades, o que você sonhava em ser? Engraçado, eu acho que eu sempre fui uma feminista assim dentro de mim, porque, por exemplo, eu nunca pensei em me casar e nem ter filho. Isso não passava no meu cenário. Eu queria conhecer o mundo, eu queria... Coisa que você fez. Fiz. Eu queria praticar esportes, eu gostava muito de jogar vôlei, fui campeã de ping-pong, né, tênis de mesa, como se fala hoje. Quer dizer, eu sempre gostei de ter muitos amigos, né, de fazer muitos amigos, sempre gostei muito de aprender. Eu acho que aprender é uma coisa maravilhosa e a gente aprende até hoje, todos os dias e muito. Sim. Esses dias agora eu fiz um curso lá no Sebrae chamado Trilhas do Empreendedorismo. Ganhei o curso da Associação Comercial e eu não gosto de sair de casa de manhã, hoje em dia eu não gosto, mas saí cedo para poder fazer o curso. E como foi bom o convívio com as mulheres mais novas do que eu
E os conteúdos que os professores do Sebrae me disseram. Entendeu? Coisas que eu não sabia sobre rede social, que eu entendo pouco, sobre o próprio empreendedorismo, o marketing hoje, como mudou, né? Então, a gente tem sempre a oportunidade de aprender. E é interessante, desculpa te interromper, esse exemplo que você está dando, que depois de tanto conhecimento, uma caminhada tão rica que você teve profissional, pessoal, e ainda dizer que ainda aprende até hoje, né? Todo dia. E tem tanta coisa que eu queria aprender que eu acho que talvez não consiga mais ter tempo para aprender tudo que eu gostaria. Por exemplo, eu sei nadar, mas não tenho um nado assim bonito. Então eu tinha muita vontade de fazer natação. Eu tenho muita dificuldade com tecnologia, eu gostaria de aprender, tentar gostar mais da tecnologia, né? Meu francês, eu tenho facilidade de idiomas, eu falo espanhol, falo inglês, mas o meu francês é fraco, eu tenho até uma pronúncia bonita, eu não sou analfabeta em francês não, mas eu queria desenvolver mais, porque eu tenho um sonho de passar uma temporada maior em Paris, sabe? Eu sou louca com a arte de Paris, com os museus, com a história da monarquia, a Revolução Francesa. E qual que é o seu... Você tocou no assunto, qual que é o seu sonho hoje? O meu sonho hoje é continuar vivendo mais uns anos com saúde. Isso aí é básico. Por isso, hoje, quem tem minha faixa etária, mais de 70, você tem que cuidar muito da saúde. Fazer exercício todo dia, não é? Sim. A gente tem que tomar os remedinhos certos, na hora certa. Então, a vida é isso. Não engordar, não deixar engordar. Eu, por exemplo, gosto muito de vinho. Então, eu também não pretendo parar de tomar meu vinho, não. Hoje ainda tive no médico, o médico falou, não, você pode continuar tomando seu vinho. Então, faz bem. Então, não é? Não pode exagerar muito, né? Mas pode tomar. Então, a minha vida hoje, ver meus netinhos crescerem, são 2, um de 9, outro de 2, o Gabriel e o Samuel, continuar convivendo com meu filho, só tenho um filho, com meu namorado, o Marcelo Absaber, que tem poucos anos mais velho do que eu, ele mora na casa dele, eu moro na minha casa, mas isso é muito bom. E nós dois gostamos muito de música clássica, gostamos muito de ler, gostamos muito de bons shows, bons teatros, bons filmes. Então, a vida hoje, para mim, é isso. Eu gosto muito da cultura, da arte. Viver em plenitude todo dia. Maria Elvira, eu queria... te fiz essa pergunta, né, do início, suas aspirações, né? Mas eu queria falar um pouco da sua família, né? Que eu conheço uma parte, convivi também há algum tempo, né? O seu pai, um grande educador, né? Foi que deveria ser mais reconhecido aqui em Minas Gerais e não é. Né? Queria que você falasse um pouco desse início, né? desse ambiente empreendedor e educador. Você lembrou muito bem, Lúcio, o meu pai é o exemplo clássico de um empreendedor, né? Um homem, Newton de Paiva Ferreira, nascido numa família pobre em Varginha. Ele teve um avô que trabalhou na roça, que pegou na enxada. O pai dele foi funcionário dos Correios em Varginha. Mas ele, aquele sonho de estudar, de crescer, ele veio para Belo Horizonte para estudar Direito. Imagina só naquela época, né? Ele montou uma pensão para rapazes, para estudantes, que hoje seria talvez uma república, né? Sim. Talvez. E ele, como era um moço muito inteligente e atento e estudioso, ele dava aulas particulares para poder se manter, além da pensão. Então, ele dava aula de latim, português, né? Acho que dava aula de geometria também, não sei. Eu sei que ele dava muita aula. E ele foi crescendo aqui em Belo Horizonte, ele conseguiu emprego, ele foi chefe de gabinete de um secretário de Estado, né? Acho que era não sei como é que chamava o cargo. Era um Batista de Oliveira, daquela família Batista de Oliveira. Certo. Trabalhou lá, estudou, virou jornalista, escrevia e foi fazendo carreira e começou a empreender. Ele empreendeu uma cadeia de sorveterias, parece que chamava Aida. Ele empreendeu uma serraria, né? Trabalhava com madeira. Sim. Quer dizer, ali na rua Ceará. Ele tinha uma sócia, dona Judite. Ele empreendeu o hotel, por exemplo, o hotel aquele que está lá no caminho lá perto dali da antiga fazenda Vista Alegre, caminho de Sabará. O Hotel Taquaril. Sim. Foi um empreendimento deles, eles que construíram. Ele com meu tio Navantino Alves e um outro tio, Paulo Veiga Salles, e mais alguns. Então, quer dizer, ele era um empreendedor nato, entendeu? Estava à frente do tempo. Estava à frente do tempo. Assim, como professor, acabou fundando o Colégio Anchieta, Sim. junto com outros professores.
Só que os outros professores foram saindo, ele foi ficando com a parte deles e ele virou o único proprietário do Colégio Anchieta, que foi um colégio pioneiro em Belo Horizonte, fundado em 1935, quer dizer, da época só tinha o Arnaldo, parece o Santo Agostinho, entendeu? Depois que vieram os outros. E ele esteve 72 anos na educação, né? Só que depois que ele faleceu em 66, em 72 nós fundamos o Centro Universitário Newton Paiva Ferreira. Sim. Não, e dizia nessa época, né, tinha poucos colégios, poucas instituições de ensino, e essas que existiam estavam ligadas ou à igreja, alguma outra instituição. Sim. E o empreendimento deles foi, de fato, uma visão empreendedora, né? Isso. Parece até que teve o nome de ginásio mineiro em um certo momento. Sim. Mas, enfim, são histórias da cidade, não é? E como é que você foi absorvendo tudo isso? Ele era muito atuante. Eu sei que ele atuou na associação comercial, ele tinha um sócio que era da junta comercial. Enfim, era uma pessoa que fazia um certo movimento na cidade. Tanto que ele foi convidado pelo Juscelino, que o conheceu como diretor dos Diários Emissores Associados. Ele foi convidado para ser diretor da Rede Ferroviária Federal. Sim. Porque a Rede Ferroviária estava vivendo uma crise, precisava crescer e E o Juscelino enxergou no meu pai, vamos dizer, qualidades para fazer aquele desafio, né? E parece que ele se ouve muito bem. Depois, quando acabou o governo, ele foi também do Conselho Nacional do Petróleo. O Juscelino dava missões a ele. Nessa época, né, foram pessoas, né, homens e mulheres, que fizeram com que a cidade se desenvolvesse, né, que se tornasse, de fato, uma metrópole, né? Uma metrópole. E como que foi absorvendo tudo isso dentro de casa, todo esse dinamismo? Como é que você... a nossa mãe também era muito dinâmica. Tanto que meu pai, eu me lembro que eu era menina, em 1955, ele foi aos Estados Unidos e ele voltou de navio. Então eu lembro que nós fomos ao Rio para buscá-lo, sabe? Ele chegando. Ele trouxe até uma boneca na mão para mim, que eu era filha caçula, né? Ele tinha muito xodó comigo. Ele me chamava de Virinha, né? E a minha mãe, quando ele viajava, minha mãe assumia as coisas dele. Sim. Fazia escrita. Eu lembro da minha mãe com aquele livrão, né? Fazendo escrita lá no escritório dele. Então, a minha mãe também era uma mulher à frente do tempo dela. Apesar de doméstica, criava Sim. os filhos, ela não trabalhava fora. Mas ela tinha, por exemplo, uma obra social muito grande, ela tinha uma sala de costura na casa dela toda semana para fazer enxovais para filhos de mães solteiras naquela época, né? Que era mais estigmatizado, né? E é isso de absorvendo eles faziam sapatinhos de crochê para os velhos nos asilos, na época. Compravam os cobertores, partiam no meio e faziam aquele remate com crochêzinho para os velhinhos botarem nas costas. Bacana. Então, a minha mãe tinha um grupo, depois que eles fundaram a Associação Cristã Feminina, a CF. A base parece que é originária lá nos Estados Unidos. E ela, a dona Diva Coscarelli, que era uma mulher fantástica, a dona Glorinha Lima, a dona Jacira Fonseca, elas eram as mulheres pioneiras que faziam aquele tipo de trabalho em Belo Horizonte. E aí acho que a gente pode dizer, né, que você absorveu essas questões na sua personalidade, né, do empreendedorismo e da luta social, né, dessa prática social, né? Sim, eu sempre gostei muito de ajudar os outros. Até hoje eu não sou mais política, mas é engraçadíssimo como é que as coisas caem lá na minha casa, no meu telefone, e eu fico tentando ajudar, e às vezes até consigo mesmo. Porque a gente tem muito relacionamento, né, vai ali, vai aqui, vai lá, pra cá, acaba resolvendo questões. E aproveitar, né, o nosso tempo, infelizmente, ele é curto, assim, eu queria dar esse salto, né, para a gente entrar na política, né, porque você teve uma atuação muito marcante, né, principalmente com as causas da mulher, né. Você falou rapidamente como que entrou na política, mas eu queria que você me dissesse, assim, primeiro as barreiras que você teve que quebrar, as dificuldades que foram enfrentadas e, principalmente, as realizações que você conseguiu. Tem gente que fala assim, eu tenho uma amiga, não vou citar o nome, que fala assim, eu nunca senti discriminação. Olha, eu senti muita discriminação. Eu acho que algumas pessoas olhavam para mim e falavam assim, esta mulher é muito atrevida. Tipo assim, sabe? Atrevida. Por que ela está fazendo aqui? Entendeu? Por que ela fala tanto? Por que ela dá tanto palpite? Entendeu? Sim. Eu senti isso. O dia que eu entrei na associação comercial, em 1983, eu fui a primeira mulher diretora da entidade em Minas Gerais. Aliás, isso foi uma coisa nova que aconteceu no estado e na cidade.
Então, eu lembro que era uma casa extremamente machista e conservadora. Então, eu lá no plenário, aqueles homens todos, e eu lá no meio, né? Então, aí começaram a fazer homenagem para mim. Um foi lá, falou que a associação comercial estava mais bonita, estava mais florida, estava mais feminina. Quer dizer, em vez de falar que eu estava ali trazendo uma contribuição de uma mulher empreendedora, que estava à frente de uma instituição de ensino grande, junto com meus 2 irmãos. O reflexo da sociedade na época também. Né? Então aí eu fui lá na tribuna, agradeci e falei, olha, eu fiquei muito feliz com tudo que eu ouvi aqui. Mas eu não quero ser uma bonequinha aqui entendeu? Eu quero estar aqui para participar de tudo. Das discussões e ser encarada igual a vocês. Eu não sou diferente, entendeu? Claro que eu gosto de gentileza. Eu gosto que se alguém abrir a porta para mim do carro, eu fico muito feliz, né? Se alguém me serviu a água, eu fico muito feliz. Mas, daí, da gentileza, né, que a educação traz para me olhar como uma pessoa mais frágil, ou incapaz, ou ineficiente, aí não, aí a gente não pode aceitar. Coisas que pela sua trajetória nunca aconteceu. Você baixar a cabeça e não deixar de falar, né? De exercer seu direito de fala, né? Sempre. Essa foi talvez uma das maiores discriminações que eu sempre sofri a minha vida inteira. O direito da fala, entendeu? Eu já muitas vezes em lugares em que eu estava presente, em que eu queria me manifestar, eu de alguma forma fui impedida. E eu tive que desenvolver o mecanismo de defesa. Né? Eu lembro que um dia eu estava fazendo um discurso lá em Governador Valadares, coisa de política. Chegou devia ser um mestre de cerimônia por trás, começou a me cutucar, dando a entender que o tempo estava acabando e tal. Eu simplesmente virei para trás e falei, olha, moço, não adianta o senhor ficar me cutucando não, que estou acabando, eu sei que não posso prolongar muito, mas senhor, por favor, senhor pare com isso. Eu publicamente entreguei, como diz na gíria, né? Sim. Da mesma forma que e nos tempos em que eu participava de uma entidade internacional, por eu ser brasileira, quer dizer, da América do Sul, eles sempre olham a gente como, né, um pouco, não vou dizer indígena, não, mas olham a gente com preconceito, né, como se a gente não soubesse nada. Nós somos um corpo estranho, não é? Então, quando eu falei indígena, não é desvalorizando indígena, não é como se fosse uma coisa diferente, entendeu? Eles olham pra gente assim. Então, eu queria me manifestar. Não é da minha língua, eu falo inglês, mas não, quer dizer, não é tão fácil para a gente que é para eles, para os europeus, os americanos, australianos. E eles não me deram a palavra, quer dizer, simplesmente me discriminaram. Quer dizer, eu não acho que é só por causa da América do Sul, é porque eu também era mulher. Então, inclusive, nesse dia eu fiquei tão aborrecida que eu tomei a decisão de não continuar mais. Porque eu falei assim, isso aqui está me aborrecendo demais. Mas eu me arrependo, eu acho que a gente não pode sair dos lugares porque estão nos boicotando. A gente tem que enfrentar e falar o que pensa, eventualmente ir contra a estrutura, entendeu? Eventualmente você tem que falar, olha, não quero dar palavra, olha, eu já fiz isso. Fiz isso. É um ônus para quem está rompendo, né? Rompendo as barreiras que foram colocadas. Mas a sua atuação parlamentar foi marcada, né, por isso, né, dessa questão assim, da mulher, de enfrentar barreiras. Sempre. Para quem, né, que você possa falar para quem não acompanhou de perto, né, um balanço assim da sua atuação, principalmente como deputado federal, que você teve projetos importantes. Né? Eu fui presidente de 2 comissões que eu considero que fiz trabalhos muito bons. Eu fui presidente da Comissão de Educação aqui, da Assembleia Legislativa, Educação, Cultura e Desporto, e depois eu fui a primeira mulher presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Federal. Lá eu tive uma ligação, uma participação muito grande na questão do FIES, né? De aprovar aqueles projetos, na época de Fernando Henrique Cardoso, né? Que permitiram o financiamento público do ensino privado, né? Das pessoas que estavam no ensino privado. Achei que isso foi importante, não acho que foi uma questão só porque eu era do ensino superior, não. Privado, não. Não, porque os alunos precisavam disso também. E agora, meu projeto que mais me entusiasmou, eu tenho 3 coisas que me marcaram muito na Câmara Federal. Primeiro, por eu ter sido coordenadora da bancada feminina. Acho que para mim, foi uma vitória muito grande de ver a aceitação que eu tive pelas minhas colegas. Bom, inclusive mulheres fantásticas como Jandira Fegali, Marta Suplicy, não é? Maria Valadão e outras. Depois, Rose Freitas. Depois, uma outra coisa que muito me encantou foi
no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a aprovação do projeto de lei de minha autoria, que virou lei sancionada por Zé Serra, Fernando Henrique Cardoso, que obrigou o SUS a reconstruir a mama das mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama. Sim. Muita gente sabe que eu perdi uma irmã com 29 anos de câncer de mama, numa época em que quase não havia tratamento. Sim. E que, inclusive, não existia cirurgia plástica reparadora. Então, eu trouxe isso dentro de mim e, quando cheguei a Brasília, achei que era o momento de tentar fazer esse projeto de lei. Era difícil de passar, porque ele cria despesa para o SUS, né? E isso vai contra a legislação. Uhum. Mas, com apoio, eu tenho que agradecer ao ministro Zé Serra, entendeu? E com o apoio também de Fernando Henrique e da bancada feminina, que apoiou meu projeto. Ele foi aprovado e foi uma grande comoção na época. Que alguns deputados tinham perdido esposas, mães, pelo câncer de mama, e eles todos se uniram e louvaram o projeto e aplaudiram. Foi um dia muito bonito, eu fiquei muito emocionada e eu acredito isso, é uma homenagem que eu fiz também à minha irmã, que foi também uma mulher muito bacana, mas que sofreu o que eu diria, não só a doença, mas até o viés cultural. A minha irmã largou o último ano de psicologia, Lúcio, para se casar. Porque naquela época era assim. Quer dizer, você entre uma coisa e outra, você escolhia uma coisa. Entendeu? A gente está falando de uma época que o machismo imperava. Sim, e a minha irmã, ela falava alemão, ela estudou na Alemanha, quer dizer, ela voltou para se casar, até para agradar os pais também, que ela queria muito. Meus pais queriam muito que ela se casasse, ela tinha acho que 23 ou 24 anos. Ela se casou. Inclusive, foi muito infeliz, coitada. Né? Então, o que eu te digo, são coisas... Agora, aqui em Minas, eu tive... Foi uma maneira, né, de você prestar homenagem, mas de uma maneira muito especial, que é atingindo toda a população. Toda a população. Então, esse projeto foi importante. Hoje, os planos de saúde já pagam a cirurgia. Hoje, você já pode fazer a cirurgia na hora que você tira a mama, você já pode fazer, se você tiver condições físicas. E outra coisa também que eu... E depois, posteriormente, eu ganhei o prêmio Carlota Queiroz, né? Lá do Senado, que também, para mim, foi uma homenagem muito grande. Eu já não era deputada mais, mas a bancada feminina, tendo à frente a Marinha Halpe, me apresentou meu nome e sancionou meu nome. E eu ganhei o prêmio do Senado pelo trabalho que fiz em Brasília. Então, isso são 3 momentos importantes da minha vida em Brasília. Agora, aqui em Minas, eu gosto de realçar duas coisas. Primeiro, um projeto que eu fiz baseado num trabalho do Carlos Mink, deputado do PT do Rio de Janeiro, em que caracterizava os atos vexatórios, atentatórios e discriminatórios contra a mulher. Entre eles, é claro, o assédio sexual, as revistas íntimas, aquele problema das janelinhas dos banheiros nas fábricas para controlar o tempo das mulheres dentro do banheiro, né? E outras coisas mais. Então, aqueles anúncios de jornal que discriminam aparência, idade, etarismo, né? Sim. Então, eu acho que esse projeto foi importante porque abriu, né, uma discussão, uma pauta, uma agenda importante. E, finalmente, quando eu fui relatora do capítulo do capítulo da educação dentro da Constituinte Mineira, para quem não entende, a Constituinte foi feita em Brasília, a Constituição Cidadã, né, do Ulisses Guimarães. Mas depois, cada estado tinha que adaptar a Constituição Federal a cada estado, né? As características do estado, algumas. Então, aqui, dentro do capítulo de educação, nós conseguimos introduzir a escola de horário integral nos municípios. E isso eu acho que foi uma vitória muito grande, porque eu vejo aí hoje, principalmente começamos com o Márcio Lacerda, Pimentel pouco, Márcio Lacerda que incrementou, né, as UMEIs, né? As escolas, todo mundo conhece as UMEIs em Belo Horizonte, como elas são boas e como elas são importantes, né? Porque a criança fica o dia inteiro na escola. Né? Talvez o equipamento da prefeitura que seja mais reconhecido. Seja mais reconhecido. Mas eu acho que é uma tendência mundial, né? E na época eu enfrentei uma barra, porque eles falavam assim, alguém me falou, essa deputada é louca, ela vem da burguesia, então ela quer isso porque ela sabe que lá na Suíça tem essas escolas. Né? Outro preconceito que você enfrentava, né? É outro preconceito, né? De ser burguesa, né? Mas, enfim, isso aí eu acho que eu consegui superar. Hoje eu tenho muitas amigas, mulheres da esquerda,
que falam comigo, ai, como o seu trabalho foi bonito e tal, como você nos apoiou para criar o Conselho Estadual da Mulher, depois o Conselho Nacional da Mulher em Brasília, no governo Sarney, do qual eu fiz parte. Então, sabe, isso aí é o sabor bom da coisa. É chavão, mas contra fatos não há argumentos, né? Você citou a Prefeitura de Belo Horizonte, você também foi candidata a prefeita. E aquilo foi um sonho impossível, na hora não tinha condição, faltou apoio também, quer dizer, eu acho que eu não estava preparada, mas além disso, o doutor Itamar, né, que Deus o tenha, mas eu achei que ele se ele não queria que eu fosse candidato, ele tinha que ter me chamado para conversar, para eu não ser. Afinal, nós éramos do mesmo partido. E eu tinha trabalhado muito pela eleição dele. E fui a deputada mais votada do partido. Então, eu achei que ele tinha que me chamar e falar, Maria Elvira, não está na sua hora, vamos convencer o partido que nós vamos apoiar o prefeito que está aí. Passou o Instituto da Reeleição. Então, agora mudou. Célio de Castro. Mudou o jogo. Então, vamos deixar você para a próxima. Se ele tivesse conversado comigo, nós poderíamos chegar a um acordo tranquilamente. Sim. Mas faltou diálogo da parte dele. E eu entrei empurrada por uma porção de gente que dizia, não vai, Belo Horizonte nunca teve uma prefeita mulher, você tem um nome muito bom e tal. E eu fui. Né? Sim, E levei um ferro danado, quer dizer, porque, como se diz na gíria, né? Não fui pro segundo turno, embora tenha tido 375 mil votos, que foi voto pra caramba, porque esse voto, quando o voto vem na urna, as pessoas já sabem que você não vai ganhar. Sim, sim. Então ele é quase que um voto duplo, entendeu? Você deixa de votar no cara que vai ganhar, que os jornais já estão anunciando, a televisão. O famoso voto útil. Não é? O voto útil. E eu mesmo assim ainda consegui fazer essa quantidade de votos. Então eu fiquei... Não vou falar que fiquei feliz, não. Eu saí. Mas eu me lembro bem, foi uma campanha muito bonita. Saí bem triste, né, da campanha. E a única coisa ruim dessa campanha é que eu desanimei. A partir daí, seria a minha pergunta. Foi ali o fator que fez com que você desanimasse da política? Foi o principal. Esse foi o de origem, vamos dizer, emocional. Mas eu também estava muito irritada, sabe, com a maneira como os partidos em Brasília, e de uma forma o meu partido, que era o MDB, lidavam conosco. Porque nós éramos a bancada, eleitas pelo povo, no meu caso, vamos dizer, povo de Minas. Você chega lá, você quer participar da decisão. Como? É através da sua bancada. A bancada do seu partido e a bancada do seu estado. Sim. Não é? E acontece que lá não era democrático. As decisões eram tomadas, por exemplo, vamos aprovar esse projeto ou não? Vamos votar a favor ou contra? A gente não era ouvido. São meandros da política que quase ninguém percebe. Aquilo eu ficava adoecida. Embora eu tivesse sido... E eu era vice-líder, fui indicada por Michel Temer. Eu era vice-líder do partido, fui vice-líder do governo. Quer dizer, no primeiro mandato, tudo bem. Mas no segundo mandato, eu não estava suportando aquela situação. Sim. Eu achava aquilo injusto, achava antidemocrático, achava que era uma violência contra o nosso mandato, entendeu? Quer dizer, você chegava no plenário, já estava decidido o que você tinha que fazer. É difícil, entendeu? Né? Manter um pouco a linha dos valores, né? Ter que negociar algumas questões. Muito difícil. E realmente isso foi me desgastando. E depois dessa experiência de 2000, tanto que chegou em 2002, eu tinha uma eleição, todo mundo falava, garantidíssima para federal, sim, com o recall da cidade de Belo Horizonte. Sim. Mas eu realmente não me animei. O que eu fui para o sacrifício. Eu já fui criticada várias vezes por isso. Por que você foi vice do Nilton Cardoso? Eu falei, olha, eu fui vice porque foi um dever, foi um pedido do partido. Certo. E eu sempre fui uma mulher de partido, entendeu? Então, precisavam de uma vice com as minhas características. Mulher, votada em Belo Horizonte, nome respeitado. Então, era o meu. E lá fui eu pro sacrifício. Eu sabia que nós íamos perder pro Aécio. Mas ia fazer o quê? Mas você já tinha internamente, imagino, já tomado a decisão já de se afastar. Já, que não seria mais candidata a deputada federal. Então, eu era a única que, na verdade, não tinha nada a perder. Sim. Qualquer outro deputado federal perderia o mandato. Eu não ia mesmo, então eu fui. E tem gente que me critica. Eu falo, olha, não, desculpem, mas são duas coisas diferentes. Uma, eu ter deixado a política. E meu amigo, o doutor Zé Salvador, ele vive me xingando em modo de dizer, falando, mas você não podia ter largado a política. E outras pessoas também. É porque surpreendeu muita gente. Né? Surpreendeu. E a segunda coisa, o fato de eu ter sido vice. Porque o Nilton é uma pessoa de quem eu gosto, meu amigo, mas uma pessoa polêmica. Rejeição, né? Ele é uma pessoa polêmica. Mas eu servi ao meu partido mais uma vez. Olhando para trás, o dever foi cumprido. Sim.
Eu acho que eu cumpri meu dever. E ainda depois para frente, ainda aceitei o chamado do Aécio para ser vice do João Leite, que eu gostava muito e gosto até hoje. Né? Mesmo sabendo que era difícil ganhar do Pimentel, mas nossa, o PT estava no poder, estava com a máquina na mão. Mas mesmo assim nós fomos e saímos na frente, mas perdemos no final. E depois fui secretária do Aécio, também a pedido dele, secretária de Estado de Turismo. Então, eu acho que eu vivi muito, trabalhei muito, ajudei muitas causas, muitas bandeiras. Agradeço a Deus demais, né, a minha família, e que sempre me apoiou, meus irmãos, Paulo, Newton, e os amigos, que sempre foram incontáveis e que continuam até hoje. Olha, Elvira, vou fazer uma mudança radical, porque política não que seja um assunto pesado, mas né, e não que o outro assunto não seja complexo, mas traz uma leveza, né, a sua identidade com as artes, com a cultura, que é outro segmento que você atua de uma maneira muito ativa, né, e muito reconhecida. Que você falasse, o que significa na sua vida a cultura e as artes? Eu acho que a vida sem os artistas não teria graça nenhuma, entendeu? Uma das coisas que faz diferença na vida, tirando, é claro, a fé, das religiões e tal, que é justamente a manifestação da arte, né? Que é a manifestação da alma humana, não é? Da criatividade humana, da inteligência humana, né? Então, eu adoro arte, eu adoro a literatura, a poesia, eu amo a música erudita, a música popular, o chorinho, né? Eu amo ir a shows, ir a concertos, vou muito, toda semana eu vou a um concerto e ouço muito música clássica em casa. E a gente pode observar, né, quem tem o privilégio de conhecer suas coleções, você também é muito ligado à arte popular, né? Popular, quer dizer, tudo isso, quando eu falo, a escultura, não é? A pintura, né? As várias técnicas que a pintura desenvolve, né? De reprodução. Os livros, eu amo o livro, a impressão do livro, a beleza do livro. De alguma forma, como você disse no início, né, essa sua vontade, né, de estar com pessoas, né, desde o início da sua trajetória, né, isso também tem essa ligação, porque a arte é uma manifestação popular, coletiva, mas individual também, individual. Né, da identidade de cada ser humano. Eu acho que o bonito, eu adoro a natureza, o nosso planeta, já viajei muito. Mas o ser humano é muito interessante. Eu gosto muito de ler sobre psicologia, eu gosto muito de ler biografias, já te contei, né? Eu tenho uma paixão por biografias e também romances, é claro. Mas, enfim, o que eu acho bonito é a alma humana, que, né, com o seu psiquismo, com a sua capacidade de superação das dificuldades, com a capacidade de interação com as pessoas. Por exemplo, eu me lembro do Dr. Tancredo, eu fico vendo os políticos, o Dr. Tancredo era um artista, entendeu? Era um artista de agregar e articular as coisas. Sim. Então, a política também pode ser uma forma de arte, com entendeu? Certeza. Mas a arte que nós passamos, mas a arte fica, não é? Um livro que, por exemplo, um livro que é escrito a Bíblia, os livros escritos no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Estão aí. E a gente pode ler até hoje. Quer dizer, essas pessoas não morreram. O corpo delas realmente foi embora. Mas eles ficaram, os artistas. Então, eu acho que isso é uma coisa fantástica. Com né? certeza. Não? E é bacana ouvir você falar isso. Você visitou muitos países. Muitos, 103 países. Qual que você tem a melhor lembrança? Bom, tem vários... Os países são como as pessoas, eles têm personalidades próprias, né? Então, para mim, o país mais completo, em termos que junta a beleza natural, né, com a cultura, com o temperamento do povo, né, que é muito alegre, é a Itália. Para mim, é o número 1, em termos do que oferece ao visitante. A música, a gastronomia, é perfeito. Agora, eu acho que o Brasil é um país absolutamente maravilhoso, entendeu? Pois é, você que conhece, né, eu hoje quase que o mundo inteiro. Tudo. O Brasil hoje também eu conheço todos os estados, todas as capitais e praticamente todos os recantos importantes. Você me falar, Maria Elvira, fala sobre o Jalapão, eu falo. Eu queria que você fizesse um depoimento, né, e uma análise do nosso complexo de Vira-Lata.
né, dessa questão de você conhece o mundo todo, e de o brasileiro não valorizar o que tem aqui? O brasileiro, eu acho que o problema todo nosso reside na educação. O que falta ao povo brasileiro é educação. Para ele ser um povo culto, um povo letrado, um povo que respeite o direito do outro, um povo que respeite o seu meio ambiente, um povo que respeite os nossos valores institucionais, não é? Então, isso é que faz a diferença. Porque, mesmo com todos os defeitos que nós temos, você veja que nós somos um povo que é receptivo. Por exemplo, Minas Gerais hoje é considerado o estado mais acolhedor do Brasil. Sim. Olha só, quer dizer, isso é nosso. Ninguém pode tirar isso da gente. Agora, se você for cruzar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, você vai achar coisas incríveis. Se nós tivéssemos governos que soubessem exercer a política pública do turismo e a preservação da cultura e do nosso meio ambiente, nós poderíamos ser, talvez, um dos 5 países mais visitados do mundo. Que está longe disso, né? Está muito longe. Por quê? Porque aqui não é prioridade. Educação não é prioridade. E quando você fala educação, não é a educação formal somente, né? Não. É a educação que passa, né, talvez nem seja a palavra correta, caráter, mas eu digo assim, do entendimento do espaço do outro, né? Do respeito ao outro, né? Exatamente. E se a gente não tem isso nos espaços públicos, né? As pessoas acabam não absorvendo isso também. A gente vê isso para todo lugar. A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso nos espaços públicos, não é? Exato. Que teriam que ser mais bem cuidados. O respeito com... As nossas árvores, os nossos respeito canteiros. Que o público não tem com aquilo que não é dele, que pertence ao povo, né? A estação rodoviária, a estação ferroviária, o aeroporto. Quer dizer, tudo isso, as bibliotecas, tudo isso teria que ser mais valorizado pela nossa população. Mas apesar disso tudo, você é otimista com o Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que haverá de chegar um momento em que as coisas vão entrar nos eixos. Agora, mas realmente eu reconheço que está difícil, mas não é o Brasil que está difícil, não. É o mundo que está difícil, né? Acho que nós temos guerras demais, nós temos vaidade demais, né? Nós temos, enfim, um afastamento do ser humano de Deus, que para mim é um grande problema. E, por exemplo, essa falta de Deus dentro do ser humano faz com que a gente não tenha uma coisa básica, né, que está na Bíblia em todos os momentos, que é a fraternidade. Quer dizer, como é que vocês podem estar gastando tanto com armas e vendo tanta gente na África passando fome, sem ter o que comer, as crianças sem proteína? Quer dizer, é uma desigualdade muito grande, né? Mesmo dentro do Brasil, mas lá fora a gente ainda sente isso pior, né? Era o ponto que eu queria chegar, né, e até a gente caminhando para o final, de falar disso, né? Na verdade, acho que falta, né? Não é que nós estamos sendo afetados pela tecnologia, né, pelo individualismo. Acho que são os valores cristãos, valores valores universais, mais profundos, né? Exatamente, universais, né? A solidariedade, né? Do olhar o ser humano, né, como irmão, né, da dignidade do ser humano, do bem-estar comum. E se cada um puder fazer dentro da sua casa, ali na esquina, alguma coisa para ajudar, é por isso que eu vejo por mim, eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que tinha essa preocupação de ajudar todo mundo. Eu lembro que ela tinha uma empregada lá em casa tendo muito filho, aí ela falava assim: minha filha, você precisa ligar as trompas, porque você não está dando conta dos seus filhos, seu marido não está dando, quer dizer, aí vem alguém e fala assim: não devia fazer isso, a igreja, desculpe. Claro. Mas a minha mãe ia lá e pagava para ligar a trompa, ou arrumava na Cruz Vermelha, quer dizer, sempre preocupada com o outro. Fazendo enxoval pro velhinho, fazendo enxoval pro menino que vai nascer, da mãe solteira, quer dizer, se cada um fizer a sua parte, sim, entendeu? É como na minha casa eu vejo, eu não estou mais na política, mas tudo que cai em mim, eu tento resolver.
Sim. Às vezes não tem jeito. Não consegue fazer mas tudo, tento. mas tenta. Onde é que eu vou arrumar uma cadeira de roda emprestada? Onde é que eu vou... tem uma moça tá presa e parece que tem uma coisa errada. Vamos verificar o que aconteceu. Vamos perguntar a uma deputada minha amiga para ela falar com o delegado, saber o que está acontecendo de fato, como é que está o processo. Não tem advogado, vamos arrumar um advogado. Então você vai entrar na vida das pessoas para ajudar. Sim. É se incomodar com o problema do outro. E isso tem mais. Isso é até uma coisa egoística, porque dá prazer. Sim. Tem aquela história famosa de um grande milionário que perguntaram para ele: o que te deu mais felicidade na vida? Você que é o todo-poderoso. Ele falou: olha, ganhar dinheiro me deu prazer, sim. Ganhei muito dinheiro. Depois, gastar o dinheiro também me deu prazer. Comprar iate, helicóptero, avião a jato, um castelo no luar e tal. Depois, o que mais? Depois eu me tornar famoso. Eu me tornei famoso. Eu usei todos os meus... tudo que eu podia para ser uma figura mundial. Tal coisa. Também me deu... Mas não. O que te deu mais prazer? Foi o dia que um amigo meu falou: eu tô precisando de 200 cadeiras de roda. Aí eu comprei, daí para ele, ele falou assim: não, em vez de você me dar, vamos lá entregar comigo? E ele disse que ele foi entregar para o menino e o menino abraçou nas pernas dele e ficou olhando para o rosto dele. Ele perguntou: mas o que é isso, meu filho, que você está me olhando tanto? É porque eu quero guardar do seu rosto, não é? Quero guardar o seu rosto para sempre, né? Porque, quem sabe, um dia nós vamos nos encontrar no céu. Uma coisa assim. É uma coisa poética. Não tem valor, né? Mas, aliás, todo mundo que fala que quem consegue fazer o bem, até sem olhar a quem, né? Sim. Quem consegue, são as pessoas mais felizes do mundo. Com certeza. É quem consegue ajudar o outro, recuperar a saúde de alguém, unir uma família, entendeu? Enxergar o ser humano como irmão mesmo, não tem outra saída. E não é Madre Teresa de Calcutá, não. Isso eu acho que é uma coisa básica. Sim. Se você não tem dinheiro para fazer isso, tenta ajudar quem está em volta de você, mesmo que você não gaste dinheiro. Sim. Tem alguma coisa que você pode fazer? Não, um acolhimento, né, uma palavra, isso tem valor. Maria Elvira, não estou falando de religião agora, né, de espiritualidade em si, né? Eu sei que você está numa fase muito espiritual, né, buscando se conectar mais. A religião, na verdade, é o se conectar, né, com Deus, sim, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, depois de uma experiência de vida tão interessante, intensa, né, que você deixasse uma mensagem para as pessoas a respeito dessa busca de uma espiritualidade mais constante e profunda. É isso. Eu sempre tive fé, né? A fé na força criadora do universo, que nós chamamos de Deus, outras religiões têm outros nomes, mas eu sempre gostei muito da história, né? Eu sempre acreditei muito na história de Jesus Cristo, né? Como Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, para nos ensinar uma série de coisas, porque a palavra de Jesus é uma palavra que te orienta, é uma palavra que te ajuda, que te estimula, que te mostra um caminho, não é? Eu acho Jesus... realmente a figura de Jesus é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. A mensagem dele é fascinante. É uma mensagem, inclusive, inteligente. Sim. Né? Não é uma mensagem de terraplanagem, não. Né? Pedagógica. É pedagógica, né? Então, eu sempre tive esse apelo, porque eu fui batizada na Igreja Católica, porque meu pai era católico, mas fui criada na Igreja Evangélica porque minha mãe era presbiteriana. E minha mãe estudou em colégios presbiterianos, estudou no Colégio Kemper, em Lavras, que pertencia ao Gammon, né? E eu fui encaminhada para a Igreja Evangélica e a minha irmã era metodista, eu acabei indo para a Igreja Metodista. Frequentei a Igreja Metodista do Catete, no Rio de Janeiro, quando nós moramos lá, no governo Juscelino Kubitschek, que meu pai trabalhava com o JK. E depois, quando vim para cá, estudei no Colégio Isabela Hendricks e frequentava a Igreja Metodista Central, lá no centro da cidade. Acho que é Rotimbiras. Sim. E então a minha formação foi essa. Eu cheguei até a dar aula na escola dominical. Mas depois fui me afastando, sempre curiosa, sempre lendo coisas, sempre interessada, não em ler a Bíblia, mas nas citações da Bíblia eu ouço, analiso, eu gosto, né? Eu tenho uma amiga que mora em Portugal, que é como diz você, uma exegeta, né? Isso. Que é uma estudiosa da Bíblia. E
Enfim, depois eu tentei me aproximar da igreja umas 2 vezes. Os canais que eu usei possivelmente não foram os melhores. Mas depois eu fiquei conhecendo o padre Fernando Lopes. E desde lá da Cidade Jardim. E gostei muito dele. Acho que ele é uma pessoa leve, uma pessoa que comunica, uma pessoa que chega na gente e que tem um trabalho paroquial muito importante, um trabalho de pastor, né? Pastor das ovelhas, né? Exato. Então, eu acho que ele é uma figura muito interessante. Eu gosto da fala dele, ele é um homem inteligente, um homem de família. Eu vejo a maneira que ele trata os pais, é uma belezinha. Gosta de pessoas, né? Gosta de pessoas. Então, eu tive uma natural afinidade com ele. E eu perdi meu irmão há um ano atrás. Eu sofri muito. Era meu irmão acima de mim, era um irmão muito querido. Nós éramos muito unidos, sócios. E eu entrei num luto que foi uma coisa. Sofri mesmo. E no dia da missa, 7º dia, a mensagem do padre Fernando Lopes tocou meu coração, entendeu? E eu nunca tinha comungado, né? Nunca tinha provado, né, a hóstia. Não provei. Mas aí uma amiga minha, que é a Babi Vasconcelos, falou assim: Maria Elvira, por que você não toma hóstia? Eu falei, porque eu não segui a carreira dentro da igreja, né? Eu não fiz os passos todos. Eu preciso saber como é que vai ser, como é que eu vou assumir esses sacramentos aí. E aí ela me trouxe para perto do padre Fernando, me trouxe para conversar sobre esses temas. Inclusive, eu até agradeço a você que me ofereceu, né, a pedido do padre Fernando e tudo, o seu tempo para me ensinar um tanto de coisas importantes. Eu tenho muito mais a aprender, ainda não sei quase nada, mas foi muito bom, me motivou muito e hoje eu tenho um grande interesse por seguir isso aí, fazer a minha primeira comunhão, meu crisma, aquelas coisas todas e vou até coroar agora dia 9, me convidar de novo e assisto algumas missas pelo WhatsApp. Tem até um padre que eu gosto muito, lá de Barreira. Como é que ele chama? Padre... Me deu um branco aqui agora, é coisa de idade. Mas Reginaldo Manzotti, é. Isso. Eu gosto das mensagens dele, eu ouço muito, né? E tem um outro também aí que eu gosto muito, que um amigo me manda. Eu gosto muito do padre Fábio de Mello. Então, tem muita coisa boa pra gente. Mais do que isso, né, Maria Elvira, assim, dos sacramentos, de participar, né, é a sua espiritualidade, né, que é muito aflorada e muito bonita de se ver. E, como você citou, eu tive aí a satisfação de estar junto em alguns momentos, né, dessa caminhada, mas a gente aprende junto também, né. A vida é sempre assim, sim, né? É uma troca. Um canal de dupla via. Tem que haver uma troca. A energia vai e a energia vem, isso, né? Mas é importante você dar esse testemunho, né, de tantas coisas que você realizou, das pessoas perceberem, né, que ainda não percebeu, de que tudo vale a pena, né, mas desde que seja feito com valores, com ética, né, com olhar para o outro, para o ser humano, né? Então, tudo vale, né, nesse sentido. E a sua trajetória de vida, que ainda tem muita coisa para realizar ainda. Se Deus quiser. E com certeza vai. Já passei por doenças muito sérias. Agradeço a Deus que eu estou aqui até hoje, né? Vou completar 74 anos. E meu namorado tem 77. Olha só que interessante. 2 septuagenários. Mas, enfim, eu aproveito aqui para dizer a todos que nos escutam, que vão nos ver, que, como dizia o Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Sim. Então, viver não é fácil, né? Tem aí várias afirmações meio pesadas, que a vida é o vale de lágrimas, né? Que a mãe ser mãe é padecer no paraíso. Enfim, tem aí vários chavões, mas eu acho que a vida, ela vale a pena. Principalmente se a gente tiver a compreensão, o entendimento, que para ela valer a pena, a gente tem que ter esse olhar espiritualizado, sim, esse olhar de compreensão, de amor pelo outro, né? Eu acho que o amor está dentro da gente. É uma chama.
É uma energia, é uma coisa. A gente chama de virtude teologal, né? A gente nasce eu acho que com não. ela, o amor, a esperança e a caridade. Mas isso a gente desenvolve. Eu, por exemplo, tenho uma tendência, em qualquer lugar que eu entro, eu cumprimento as pessoas, conhecendo ou não conhecendo. Sim. Seja no elevador, seja caminhando na beira da praia, entendeu? Eu sempre tento me abrir com as pessoas. E eu percebo que à medida que você se abre, os outros se desarmam. Sim. Entendeu? É o sorriso, é o olhar, não é? Você tem que ter menos medo de que vai levar uma pancada se sorrir para o outro. Sim, olhar no olho. Então, eu acho assim que isso é importante. Né? É a gentileza urbana, não é? E entender que isso tudo faz parte do legado que a gente deixa. E o legado não precisa ser uma realização grandiosa. O legado é aquilo que a gente faz com amor, né, na nossa vida, para os familiares, para os amigos, para quem está em volta e até para o desconhecido, né? Esse é o legado que é necessário para a vida de todo mundo. Às vezes, eu acho que você ajudar o desconhecido, ou você sorrir para o desconhecido, ou você conversar com o desconhecido, é ótimo. Eu, em qualquer lugar que eu chego, eu converso com todo mundo, entendeu? Sim. E eu posso, assim, contar nos dedos, às vezes, em que eu senti, que a pessoa não queria interagir comigo. Eu sempre noto que as pessoas querem interagir. É quebrar aquele gelo, aquela barreira. Não é? Sim. Eu acho Bom, nosso tempo está chegando ao final. Eu agradeço para quem nos ouve, nos assiste. Especialmente agradeço a você. Né? Tenha o meu carinho, o meu abraço para você e sua família, que eu tenho tanta consideração. Queria que você deixasse antes uma mensagem final, mas já te agradecendo, né, a quem nos ouve, nos assiste novamente. Acompanhe o Estante Podcast e no próximo episódio nós contamos com a sua presença. Mas antes de encerrar, a mensagem final da Maria Elvira. Eu queria agradecer de novo, Lúcio, o convite. Queria dizer que hoje nós estamos aqui na Filma Vídeo. Queria dizer do meu prazer de rever, né, os meus amigos da Filma Vídeo, de uma forma especial. O Pedrinho, que eu falo, né? A sua equipe que está aqui. E peço que você me leve um abraço para a Daniela, né? Obrigado. Que atuou tantos anos também na Newton de Paiva, na área de comunicação. Quero mandar um abraço para as minhas amigas aí da Igreja de Fátima, do Santuário, para Babi, minha madrinha, para todas são tantas, eu não vou lembrar, então na Babi eu estou passando um abraço a todas, e especialmente ao Padre Fernando, né, Padre Fernando Lopes, e que a gente possa lá, agora vai começar, né, o período de Fátima, acho que vai ser muito bonito, e eu estou muito animada, mas continuo muito animada de viver e não ter vergonha de ser feliz, né? É isso. Obrigado. Estamos aqui no estúdio da Filma Vídeo Produções. Procure nas redes sociais, né? Venha conhecer o trabalho e esperamos você no próximo episódio. Até lá.